Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos. Hoje a gente vai falar da estreia do Campeonato Brasileiro, a estreia dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Não foi lá um final de semana muito agradável para as equipes cariocas, né? O Fluminense, o Botafogo e o Vasco perderam, só o Flamengo que venceu o Cruzeiro no sábado. E para falar sobre todos esses assuntos, nada melhor do que tomando uma cervejinha. Essa aqui é a Petra Origem Puro Malte. Vou tomar um golinho aqui. Muito boa. Agradecer aos nossos apoiadores do grupo Petrópolis que tem enviado isso pra gente. Vamos começar então falando do Campeonato Brasileiro. Solta a musiquinha. Bom, eu sou o Altair Alves, estou aqui com a minha direita com o apaixonado Rafael Henrique Fernandes e a minha esquerda com o embriagado Felipe Lucena, já para começar falando de Fluminense. Fluminense que jogou ontem contra o Goiás, num jogo muito bizarro, né? Porque teve falta de luz, teve ventania, teve gol anulado, que não era para ser anulado, né, Felipe? Teve o VAR funcionando bem, teve o VAR funcionando mal, teve tudo. Teve o Rafael Vaz, na verdade o Rafael Vaz fazendo gol de falta, olha que loucura, então que jogo louco, hein? Para começo de conversa o Fluminense não foi bem, assim, o Fluminense não conseguiu desempenhar um bom futebol, ficou tocando muito de lado. Em um momento do jogo o Fluminense chegou a ter 85%, eu acho, se eu não me engano, de posse de bola, mas sempre trocando passes laterais, sem muita objetividade. Posse de bola improdutiva, né? Sem muita velocidade, sem muita... sem ser aquele passe vertical, né, que vai pro gol. Um toque de lado, muito toque de lado, o Fernando Diniz reclamou muito disso. E o Goiás não estava nem tão fechado assim, não. Estava com uma defesa organizada, mas não estava uma retranca. Então, é organizadinho o time do Goiás, né? Apesar de não ter, né? Um técnico novo agora, aquele rapaz treinou o Havaí. O Claudinei Oliveira. E o Fluminense, rapidinho, aproveitando, o Fluminense já passou sufoco no meio de semana contra o Santa Cruz. O Fluminense classificou nos pênaltis, mas perdeu o jogo. Então já é o segundo Caiu jogo de rendimento que o Fluminense... Eu acho que os adversários estão começando a entender um né, pouco como é que funciona essa fazer dinâmica. uma coisa que está dificultando o jogo do Fluminense, que é pressionar a saída de bola. Então o Santa Cruz fez muito isso, precisava de 2 gols, então eles fizeram com muito gás, com muito estádio lotado, muita pressão da torcida também. O Goiás ontem fez em muitos momentos, o Goiás não fez tanto quanto o Santa Cruz, mas o Goiás fazia umas blitz. De repente ia lá, todo mundo apertava a saída de bola, o Fluminense se enrolava e não conseguia sair dali. Eu acho que pro Goiás ter empatado ontem já seria um bom resultado. Início, voltando na Série B, início do Campeonato Brasileiro, fora de casa, mas ter ganho então pra eles foi sensacional. E a gente teve uma série de polêmicas com relação à arbitragem, né? Entre elas o próprio gol do Goiás, que foi uma falta inexistente, né? O gol do Goiás já foi no final do jogo, né? Foi uma falta que o Everaldo, teoricamente, teria feito no jogador do Goiás, mas olhando o lance, dá pra ver que não foi falta, mas aí o VAR não pode intervir, não é Esse lance tipo de de VAR, lance não é VAR. Lance de VAR, mas teve um lance anterior, o Everaldo mesmo fez um gol. Esse sim gerou bastante polêmica. E o VAR, o árbitro foi lá, olhou o VAR e anulou, dizendo que o Luciano teria participado da jogada e atrapalhado o goleiro. Que a bola o Luciano passou, interferiu no lance. Estava impedido, mas ele não interviu, não tocou na bola, inclusive ele tenta sair da bola. O goleiro do Goiás, os zagueiros do Goiás, ninguém reclamou. Foi um erro feio do árbitro. E teve um lance também do pênalti pro Fluminense, que foi no árbitro de vídeo também, aquela lance clássico do zagueiro levantar a mão e a bola bater na mão, que a recomendação agora da CBF, da FIFA, levantou a mão, não importa se teve intenção ou não, levantou a mão Até porque é complicado, essa história da intenção era sempre complicado de medir, né? Sim. Como é que o árbitro entrar na cabeça do Mas no caso desse, o jogador levanta a mão, claramente está com intenção de bloquear a bola. E o Fluminense teve esse pênalti, aí quando o Luciano bateu o pênalti, começou a chover muito no Rio de Janeiro e a luz do Maracanã caiu. Aí o momento voltou. Aí no momento ele ia cobrar quando ele ia bater, voltou, aí quando ele realmente ia pra bola, apagou de novo. Aí teve que esperar 20 e poucos minutos pra poder bater, bateu, perdeu, e teve essa polêmica toda do VAR e tá essa discussão, né, cara? Eu sinceramente sou a favor do VAR, só que do jeito que tá no Brasil ainda precisa de alguns ajustes. E tô vendo os juízes, os árbitros, eles estão muito usando o VAR como muleta. O VAR era pra ser um adicional pra ajudar a ver os lances, não pra ser não é o árbitro de vídeo que apita, é o árbitro que está no campo que apita. E aquela coisa, né? Partindo da premissa também que o VAR ele tem que interferir o menos possível na partida. Sim. Né? Ele tá ali como o árbitro pode ter esse recurso, né? Dá pra fazer justiça. É um recurso, mas acabar os com a árbitros injustiça do os futebol. árbitros estão usando como principal tirando a responsabilidade de si como próprios, se o árbitro colocando a de vídeo responsabilidade no Sabe VAR. aquela barrinha de especial quando você jogava Flipper lá, jogava The King of Fighters, Street Fighter, que você jogou no final de semana. tinha que encher a barrinha e você esperava pra usar aquela ali no momento decisivo da luta e não usava. O VAR é tipo isso, né? O VAR é tipo isso, mas o juiz brasileiro... Os caras estão usando, assim, quando não é pra usar. Outra coisa que eu observo é o árbitro humano atrapalhando o árbitro de vídeo, porque às vezes eles vão olhar o lance, aí vem aquele aparato de câmera lenta, de cima, de lado,
e acaba errando, assim, o cara tem todas as imagens possíveis ali, ele erra. Só que se você vê as imagens, qualquer torcedor com o mínimo de conhecimento de futebol percebe ali e diz, não, o gol foi legal, não, o gol foi legal. Os árbitros vão ver, tem essas imagens todas e ainda eles erram. Ficam num comitezinho ali, demora bastante. Demora e erram, assim. O que o VAR constatou no Brasil é que a arbitragem é muito ruim. A única certeza que a gente pode ter em relação a tudo isso é que a arbitragem é ruim com ou sem VAR. Agora, uma coisa também que o Everaldo, que vocês estão falando aí, que fez o gol, que fez a falta também, é essa saída iminente do Everaldo, né? Que tem sido um dos grandes destaques do Fluminense, a gente já falou isso em programas anteriores. O contrato dele tá para vencer e o Corinthians está muito interessado, está disposto a pagar. O pai do Everaldo já falou que tá tudo certo com o Corinthians. O Fernando Diniz está fazendo o último apelo ali, tentando convencer o Everaldo a ficar, porque ele é um jogador muito importante para o esquema tático do Fluminense hoje, ele ajuda na marcação, ele puxa contra-ataque. E tá esse dilema, essa novela, mas a tendência é que ele saia. Mas tem um pequeno detalhe, o Fluminense no início do ano contratou o Matheus Gonçalves vindo do Sport, que joga pela mesma faixa do campo do que o Everaldo, a ponta esquerda. E o Matheus Gonçalves saiu, foi pro Ceará. Então será que isso aí não é uma pista de que o Fluminense, que o Everaldo vai ficar? Será que o Fluminense deixaria o Matheus Gonçalves sair tão facilmente sabendo que o Everaldo vai sair? Ele tá negociando com o Kane, que jogou no Vasco? Kelvin. E contratou o Evandro também, que joga na ponta, né? Mas apesar de jogar na ponta direita. Você falou Kane, eu achei que era do Tottenham. Não, tem o Keno também, né? Mas não é nenhum dos dois. É o Kelvin que joga no Vasco. Mas o Kelvin é um canhoto, é o contrário do Everaldo. O Everaldo é um 10 que joga na esquerda. Sim. O Kelvin é um canhoto que joga pela direita. De qualquer forma, tem o Ione Gonzalez, que pode jogar pelo lado. Ele até prefere jogar pelo lado, e com a volta do Pedro, que vai ser o centroavante, a tendência é que alguém saia do time, se o Everaldo ficar. Se o Everaldo sair, o Ione Gonzalez vai pro lado, fica fazendo ponta. Tem o Calazans no banco também, que é bom jogador, é canhoto. Enfim, tá essa novela aí. Mas o Everaldo seria uma grande perda pro elenco do Fluminense. Sim. Um jogador muito útil. Um grande achado do Fluminense ano passado. Seria uma grande perda. Bom, falando ainda de derrotas das equipes cariocas, mudando de assunto, mas não mudando de resultado de jogo, o Vasco da Gama, hein, Rafael Henrique Fernandes? Tomou uma traulitada lá do Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Traulitada, né? O carro passou, ninguém viu nada. Ninguém anotou placa. O Vasco entrou ontem comandado pelo Marcos Valadares, né? O segundo jogo sob o comando dele. O primeiro havia sido no meio da semana na desclassificação pro Santos. Ontem ele entrou com 3 zagueiros, tentou fazer um esquema tático um pouco diferente, para buscar, claramente entrou tentando empatar, não perder o jogo, sair de lá com empate. Só que com 2 minutos de jogo o Vasco acabou tomando o primeiro gol. Sim. E aí foi por água abaixo o esquema tático com 3 zagueiros. E jogar lá na Arena da Baixada, nas circunstâncias atuais, quer dizer, sempre foi difícil jogar lá. Ainda mais hoje em dia, que é grama sintética, a pressão da torcida do Atlético sempre fazendo uma pressão a favor, positiva a favor do time. O estádio também nem estava tão cheio, né? Não estava tão cheio, mas já tem uma atmosfera um pouco difícil. Ele tem uma acústica diferente aquele estádio, né? Parece não precisa nem estar cheio para... Deve ser legal o show de rock. Mas eu acho que o fator grama sintética, apesar de que a gente joga pelada em grama sintética, a gente não é problema nenhum, mas parece que pro jogador... Nosso único problema é a bola na pelada. Nosso único problema é querer jogar, a gente tinha que desistir de jogar, né? Aceitar que a gente não sabe jogar. Mas enfim... A grama sintética, todo mundo usa isso como argumento, que não estão acostumados e tal. E ontem, não é hipocrisia dizer, não é mentira dizer que ontem uma derrota do Vasco já era esperada, por conta de ser difícil. O Vasco não consegue muitas vitórias lá, pelo momento, por tudo. Mesmo tendo vencido o Santos no meio de semana, né? Mas a equipe acabou sendo desclassificada da Copa do Brasil. Mesmo tendo vencido. Mas uma goleada do jeito que foi, acho que ninguém esperava, ninguém imaginava que seria. E fica o alerta aí pro Vasco, que agora joga quarta-feira, depois de amanhã, contra o Atlético Mineiro, em São Januário, segunda rodada. O Vasco, mais uma vez, teve VAR no jogo do Vasco também, né? Teve um pênalti para o Atlético Paranaense, quando o jogo já estava 3, não lembro agora, estava 3-0 ou 4, só que o juiz voltou atrás, viu o vídeo e voltou atrás e cancelou, e acertou, acertadamente. E agora, vamos ver como que o Vasco fica, o Vasco tentando ainda o Jorge Jesus, parece que agora ele quer esperar uma proposta de time europeu. Você acha que Jesus pode salvar o Vasco? Talvez só ele. Só ele, talvez, né? Mas voltando ao assunto do VAR, vocês estão a favor do VAR? Totalmente a favor. Só que tem que acertar muitas coisas. Mas se for analisar brutamente, só o que é o VAR, eu sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor da justiça no futebol. É importante que você tenha um recurso de vídeo que possa ajudar a arbitragem. Isso ninguém tem a menor dúvida de que é o certo a se fazer. Mas, em contrapartida, a gente também tem um nível de arbitragem muito ruim, né? Que a gente também deveria trabalhar para melhorar isso, sim, né? Com certeza. E o protocolo do VAR no Brasil é meio esquisito, né? Essa coisa de esperar, do bandeirinha ter que esperar para poder levantar a bandeira ou não. Poderia ser uma coisa mais de checar. Deixa os árbitros que estão no campo, o árbitro e os bandeirinhas,
Eles tomam a decisão e se tiver dúvida vai lá e checa. E tem lances que são confusos. Por exemplo, o jogo do Botafogo, que a gente já vai falar, contra o São Paulo. Nosso próximo assunto, inclusive. Quando o jogo estava 0x0 ainda, o Alexandre Pato fez um gol de cabeça. Só que ele fez o gol. O Gatito pulou na bola, não chegou, foi gol. Só que ele estava impedido, ligeiramente impedido. O Bandeirinha, na hora, imediatamente anulou. Não foi precisa a intervenção do VAR. Teoricamente, aquele lance ali seria para esperar o VAR. O juiz deveria ter... O Bandeirinha deveria ter deixado acontecer o gol. Pelo protocolo atual, pois tem que esperar. E quem teria que anular o gol teria que ter sido o VAR. Mas o Bandeirinha, acertadamente, ele deu. E a pessoa, se ele tivesse errado, Sim, se não tivesse sido... Ia ser uma polêmica danada. Mas eu acho então que isso está muito confuso ainda. Esse protocolo está meio confuso. Eu acho que tem que... A iniciativa tem que ser de quem está no campo. Aí o VAR tem que ser um recurso para tirar dúvidas em um lance mais polêmico, mais difícil. Porque a questão da interpretação também sempre foi muito difícil no Brasil. Os juízes sempre interpretaram muito mal as jogadas. E agora com o VAR eles vão ver a imagem, aí acabam interpretando mal a imagem também, enfim. É um grande problema, mas eu sou a favor. Bom, eu tinha falado que a gente ia falar de Botafogo, mas vou mudar aqui o protocolo, porque tá muito pra baixo esse programa, com derrota, time perde, falta luz e não sei o quê, Jesus não volta. Então vamos falar do Flamengo, que venceu o Cruzeiro no sábado por 3-1, foi a única equipe do Rio que venceu, com 2 do Bruno Henrique e 1 do Gabigol. A forte equipe do Cruzeiro, né? Fortíssima equipe, talvez o melhor time do Brasil no momento. Sim, era um jogo que a gente imaginava um equilíbrio maior, o Flamengo até venceu de virada, né? Saiu perdendo e tal. Mas grande vitória do Flamengo que dá moral para a Libertadores, que não vai ser agora, né? Mas vai ser no dia 8, se eu não me engano, né? Contra o Peñarol. Boa palavra que você usou, grande vitória, porque mesmo que o Flamengo estivesse jogando em casa e o Flamengo vem bem, campeão carioca, tem um time bom, mas o time do Cruzeiro é muito forte. Então mesmo jogando em casa... Do Flamengo há um tempo já. E mesmo jogando em casa, ganhar do Cruzeiro hoje é uma vitória. É um grande feito, entendeu? Então foi uma grande vitória do Flamengo, importante começar vencendo a aposentadoria do Juan, né? E com certeza foi uma grande vitória. E teve a questão também do Rodrigo Caio, né? Que saiu de ambulância. Saiu de ambulância, parece que ele já tá bem, saiu consciente do Maracanã, ficou hospitalizado, mas já tá bem. Foi legal ver o Juan se aposentar, porque talvez seja a última pessoa no Brasil que vai se aposentar. Foi o Juan, né? Parabéns, Juan, você foi o último a se aposentar no país, né? Mas também teve, eu acho que fica também um pouco do sentimento do Cruzeiro, né? Acho que foi um pouco decepcionante. Por mais que o Flamengo tenha atuado bem e tal, tenha neutralizado os pontos fortes do Cruzeiro, a equipe também de Minas não conseguiu jogar, né? Conseguiu só no início, né? O gol foi bonito, uma boa tabela, um gol bonito coletivamente falando, mas não conseguiu muita coisa depois, porque o Flamengo logo empatou, uma falha do Fábio, né? Tem que dizer, ele saiu mal do gol, o Bruno Henrique empatou de cabeça, mas o Flamengo depois dominou o jogo e não conseguiu. Destaque da rodada, na minha opinião, esse jogo do Flamengo e Grêmio e Santos. Dois bons jogos. Dois bons jogos. Times querendo a bola, times buscando o gol. Futebol brasileiro. E de times que são candidatos a brigar na parte de cima, não né? Atuou, o Santos nem tanto, né? Mas não atuou. Não título, mas Libertadores, certamente vai. Por melhor que seja um time, às vezes muitas vezes acontece de ter uma partida aquém. Por melhor que seja a qualidade dos jogadores que estão Flamengo contra a LDU no meio de semana passada. Muitas vezes o time naquele dia ali não consegue jogar, não consegue. E o Flamengo agora, não agora, né? Mas vai ter o jogo contra o Peñarol, o jogo decisivo pela Libertadores. O time se complicou um pouco na fase de grupo. Eles ainda estão na liderança, só que é uma liderança um pouco enganosa, porque vai ser muito difícil o jogo. Não a classificação, mas não é impossível, mas é muito difícil. Por mais que tenha vantagem do empate... O Peñarol vem pra cima, tem aquela rivalidade do primeiro jogo aqui. E tem a coisa do time uruguai ser frio, né? Jogando em casa, eles sabem como... E faz frio lá também, né? Tem isso também, além de ser frio, faz frio. E nessa época do ano, então... E ele sabe cozinhar bem o jogo ali, decidir a hora de fazer o gol, enfim, um time cascudo. O próximo jogo do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, vai ser contra o Internacional agora, no meio de semana. Jogo no horário atípico, né? Justamente por conta de ser feriado, 4 da tarde no estádio Beira-Rio. Bom, os outros jogos, só para complementar? A gente falou do Vasco, só para amarrar, o Fluminense vai jogar com... O Fluminense pega o Santos, quinta-feira. Quinta-feira. A partida vai ser na Vila Belmiro. Tem tudo para ser um bom jogo se os dois times jogarem o que tem para jogar. São dois times que jogam... São os dois principais treinadores do país em questão de toque de bola. Toque de bola, de buscar o gol, enfim, tem tudo para ser um bom jogo. Os dois times não vêm mostrando bons resultados nas últimas partidas. O Santos até quando o Grêmio foi bem. O Fluminense nem tanto nos últimos 2, 3 jogos. Mas se conseguirem botar o futebol dos melhores momentos que tiveram esse ano, tem tudo para ser um jogaço. Bom, o momento triste do programa, como sempre tem, né? O Botafogo nunca decepciona. Estreou no Campeonato Brasileiro, foi a primeira equipe carioca a estrear no Campeonato Brasileiro, vencendo não, né? Perdendo para o São Paulo por 2-0. Numa partida esquisita, assim, para o torcedor do Botafogo, porque o Botafogo teve muito mais posse de bola que São Paulo, trocou mais passes que São Paulo.
Mas foi aquela coisa, assim como o Fluminense também sofreu desse problema contra o Goiás, aquela posse de bola improdutiva, toque de que lado. não conseguiu. O Botafogo praticamente não teve chance no jogo, teve uma falta com o Léo Valência ali no segundo tempo, e só, cara, assim, é preocupante a situação do Botafogo, embora, a gente já comentava aqui fora do ar, que esse time do Eduardo Barroca tem sintomas de que pode... Essa questão da posse de bola já é um indício de um novo que trabalho, pode, uma coisa diferente. E que a equipe não sofra tanto do Campeonato Brasileiro por conta de jogar por uma bola, jogar todo fechado. Então isso aí a gente já viu que, amigo, com um time limitado um pouco complicado, exatamente. Não funciona. Assim, por melhor que você tenha por melhor que seja a sua ideia de jogo, seu pensamento de futebol, você tem que ter peças para executar aquela ideia. E o Botafogo, eu assistindo o jogo contra o São Paulo, achei uma atuação sofrível. Ou muito treinamento. Um time também. sofrível dentro de campo, por mais disposição que tivesse, demonstrou disposição. Mas você não acha que o próprio São Paulo também não fez uma grande partida, assim, era pro Botafogo poder, de repente, se impor mais, sabe? Não conseguiu. Você não acha que mais treinamento dá jeito? O Fluminense também tem um elenco muito melhor que o Botafogo. Não, a única saída é essa, é ter treinamento, assim, de repente, aprimorar fundamentos básicos. Botar na cabeça do jogador aquela filosofia de jogo, toque de bola. E no caso do Barroca vai ser um pouco mais complicado, porque agora ele já pegou um time em andamento, um campeonato, né, começando. Por mais que esteja começando, mas um trabalho já quase no meio da temporada. O Fernando Diniz teve a pré-temporada, teve um tempo maior para adaptar o já está mais acostumado a fazer esse tipo de trabalho em grandes clubes. E já trabalhou mais tempo. O Barroca é o primeiro time, é o primeiro clube profissional que ele está treinando. Sim. É o Botafogo agora. Bom, o próximo jogo do Botafogo vai ser na quinta-feira contra o Bahia, estádio Milton Santos, às 8 da noite. Perfeito, é isso, companheiros? Vocês querem falar alguma coisa que ficou por aí, perdido? Igual o Vasco, né? Não, Rafael, quer falar alguma coisa sobre o final de semana? Nada? Como é que foi o final de semana? Não quer falar, né? Foi divertido? Foi legal. Felipe, nada? Tá tudo bem? Tudo bem, cara. Vou tomar mais um gole aqui pra fechar bem o programa. Bom, é isso, galera. Acréscimo de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com tudo sobre o desempenho dos times cariocas. Valeu, um abraço. Oi, gente, tudo bem? O goleiro Sidão, que ontem surgiu a notícia de que vai vir pro Vasco, já está treinando com o elenco do Cruz Maltino nessa tarde. Já está ali nas atividades, já está se entrosando com os jogadores. Não foi anunciado oficialmente ainda, mas já está ali trabalhando com os seus futuros companheiros. Fala das redes sociais. O VAR acabou de me avisar aqui para falar sobre as redes sociais do Diário do Rio. Sigam nossas redes e acompanhem nossa programação. Temos vídeos de segunda a sexta e alguns no final de semana também. Leiam o nosso site, ouçam nossos podcasts e até semana que vem. Um abraço.